Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Estou feliz por estarmos de volta. Eu estou feliz por estar de volta também. Tem sido uma semana agitada, mas o Senhor tem sido bom conosco. É impossível passar uma semana, na verdade, um minuto sem ele. Eu estava pensando antes e até falando com você que se as pessoas percebessem como algumas das coisas acontecem por detrás dos bastidores, eles estariam como nós, boquiabertos pelas maravilhas que Deus tem feito. Eu não faço ideia como ainda funciona. Vamos agradecer a Ele e pedir uma bênção sobre a nossa conversa. Nosso Pai Celeste, nós somos muito gratos por tudo que Tu tens feito por nós para que possamos ter essas conversas. Muito obrigado por isso. Nós pedimos que Tu ilumines nossas mentes com o Teu Espírito Santo e guie esta conversa, porque sozinhos nós não conseguiríamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Martin, os nossos títulos estão cada vez mais longos. Por que a gente não escreve uma redação logo? Até os títulos, sabe? A gente começa com um título pequeno e daí, pouco antes de começarmos, vem outra coisa. Tudo muda. Ela tornou-se casa de demônios. Bem, esta é uma clara referência a Apocalipse 18. É a respeito de Babilônia. Ela tornou-se uma casa de demônios e de todo pássaro imundo e detestável. Isso quer dizer cheio de espíritos maus. E a pergunta é, como ela chegou a esse ponto? Como isso aconteceu? Hoje nós vamos falar a respeito do papado. Martin, você já não enjoou desse tópico? Como eu disse na vez passada, é melhor a gente acostumar com isso, porque até o fim isso aí não vai passar. A gente vai estar falando disso por um bom tempo ainda. Não dá para deixar eles fora da equação, porque existem dois lados da história. E, infelizmente, ele está à frente de um dos lados. Eu digo, tem as 3 mensagens angélicas. Sim. E ele está em todas elas, então não tem como se livrar disso. É verdade? Muito bem. Ele está, mais uma vez, falando contra o fundamentalismo religioso em uma esfera geral. Ou seja, não apenas do fundamentalismo dentro de uma esfera cristã, mas também em um sentido cristão universal. E parece que ele não gosta que as pessoas se convertam. Ou seja, proselitismo, ele é contra o proselitismo. A Bíblia diz, vão a todo mundo e preguem o Evangelho. E vão aos becos, às estradas, e tragam as pessoas até que minha casa esteja cheia. Me parece que o Papa tem um problema com isso. E isso é criar um problema, porque você então está removendo Jesus. E assim você está criando um mandamento que é contrário ao mandamento de Deus. Você se lembra que isso aconteceu no tempo de Jesus? Quando os fariseus e os prelados disseram aos discípulos, vocês não vão pregar em nome de Jesus. Exatamente. Não é? Agora, como pode o líder, vamos chamá-la de suposta, pois ele não acredita na expiação. O líder de uma suposta organização cristã não exerça o principal papel que deveria exercer. Sabe, eles só podem fazer isso quando eles não forem a verdadeira igreja. Aquela vez, quando os fariseus disseram aos discípulos, vocês não podem pregar nesse nome. Exato, eles foram proibidos. Eles se descreditaram como a verdadeira igreja de Deus. Sim, e eles os prenderam. E logo no dia seguinte estavam de volta ao templo, pregando. O que aconteceu? Então, essa batalha não vai acabar. Nós precisamos nos acostumar com ela. No entanto, eles também terão que se acostumar conosco. Sabe, o negócio é que se eles quiserem fazer essa, não uma religião mundial, mas uma mentalidade mundial sobre religião, eles vão ter que se livrar de Jesus. E é por isso que eles não querem proselitismo.
Ele não foi sempre uma pedra de tropeço e ainda o é até os dias de hoje. O fato dele ter dito que ninguém vai ao Pai senão por ele é um tremendo problema para essas pessoas. Sendo assim, vamos agora aos versos bíblicos para contextualizar. 2 Coríntios 11:14. E não vos admireis, pois o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. De alguma maneira, ele precisa transformar as trevas em luz e a luz em trevas. E como ele faz isso? Bom, Jesus é a luz. Se ele for removido, resta as trevas. Exato. Então, é desta maneira que ele é transformado em um anjo de luz, pois ele torna as trevas em luz e ele remove a luz, de forma que a sua escuridão é a única luz que resta. Incrível. E sabe de uma coisa? Se você olhar ao que nós falamos antes sobre as duas tábuas de pedra, como a primeira tábua, ela ficou mais clara numa visão que Ellen White Sim. teve. Ele não quer que você proselitize, evangelize. Não. Se você evangelizar sem a luz, ou seja, Jesus, então, onde eu quero chegar é que eles têm uma doutrina muito social, que nós já vimos isso, que você tem que distribuir comida e fazer todas essas coisas, mas a luz está faltando aí. Havia duas tábuas de pedra. Olha, você sabe que a gente saiu do tema, não sabe, Martin? Pare de sair do tema. Desculpa. Mas vamos falar disso por um segundo. Duas tábuas. A primeira trata do nosso relacionamento com Deus e a segunda, o nosso relacionamento com a humanidade. E ele alterou algumas coisas na segunda tábua. Ele removeu as promessas. Pois não pode haver promessas de Deus, uma vez que ele é o novo Deus. É ele quem faz promessa agora. Muito bem, ele alterou algumas das palavras, de forma que você não tem nada e ele tem tudo. Este é o grande recomeço que está lá no 10º mandamento dele. Nós temos tudo, vocês não têm nada. Calem a boca e sejam felizes. Muito bem. Mas a primeira tábua, o primeiro mandamento é muito específico em relação a qual divindade estamos adorando. É aquela que tirou os israelitas para fora do Egito. É a esta que se refere. Só que na versão dele, dos mandamentos, isso aí já era. O segundo mandamento contra a idolatria também precisa acabar, pois tudo o que ele faz é idolatria. O terceiro mandamento é a lei contra a blasfêmia, certo? Mas ele transformou esse mandamento no segundo mandamento. E eu não sei se hoje podemos ir ao teatro jesuíta e assistir a qualquer filme, seja para a família ou para a criança, ou qualquer classificação. Não importa a idade mínima. Tanto faz se é para criança de 5 anos, 10 anos, sempre haverá uma blasfêmia no filme. E isso, para mim, é terrível. É uma coisa que eu não consigo suportar. Mas eles fazem questão de blasfemar. Sim. E os jesuítas fazem parte do seu teatro jesuíta, que é Hollywood, que é puro ocultismo, como já mostramos aqui várias vezes, mas não vamos falar sobre isso hoje. Mas a questão é que ele distorceu toda a primeira tábua. E ele acha que está tudo bem, e o mundo diz, tudo bem, vamos obedecer. É algo terrível. E se você pegar isso, com Jesus, os mandamentos também são luz. Com certeza. Então, se você pregar sem Jesus e sem os mandamentos, então não tem luz. É escuridão total. Quando Jesus contou a história a respeito do retorno do espírito imundo, que está lá em Mateus 12:43, bem, quando a casa era limpa, e a casa, obviamente, é o indivíduo, mas também pode se referir à igreja, pois a Bíblia também se refere a ela como a casa. Portanto, quando o espírito imundo sai de um homem, ele caminha por lugares desertos procurando descanso, mas não encontra. E então ele diz, vou retornar à minha casa, de onde eu saí.
E quando ele volta, ele a encontra vazia, varrida e adornada. Em outras palavras, esse indivíduo aceitou a verdade. Ele jogou fora todo o lixo. A casa estava limpa. E agora ela deveria ser enchida disso aqui. Exatamente. Mas se você negligencia isso, ainda está vazio. Ela está vazia, pode até estar limpa, mas não há nada dentro dela. Ainda é uma casa vazia. E muitos movimentos hoje dizem que se uma casa está vazia, os outros têm direito de invadi-la, mas de volta ao espírito imundo. Ele então vai e toma consigo 7 outros espíritos ainda mais perversos que ele. E entram ali e ali habitam. E o último estado daquele homem tornou-se ainda pior que o primeiro. Assim também será com esta geração perversa. Muito bem. Ele não está falando apenas de um indivíduo, mas de toda uma geração, de um sistema nos últimos dias. Agora, também é verdade que quando uma pessoa tem a verdade, porém ela acaba abandonando, 7 demônios piores do que o primeiro voltam a ela. E o estado da pessoa torna-se pior do que o de antes. Veja, nós acabamos de ver pessoas que conheciam a verdade, mas que ao se entregarem ao mundo do rock, mordem cabeças de morcegos em público e coisas assim. Portanto, essa citação é bastante verdadeira. Exato. É algo realmente horrendo. Mas agora, quando isso acontece na esfera religiosa, quando acontece a uma igreja, ela torna-se 7 vezes pior. Pior do que o que era antes. Antes, ela não sabia o que era verdade, mas depois de aprendê-la, de varrer a casa e jogar fora o lixo, mas não se encheu das coisas boas, ela torna-se 7 vezes pior, e é assim que estamos hoje. Então, na verdade, em outras palavras, isso está falando das igrejas protestantes. Me refiro às igrejas protestantes. A casa do catolicismo nunca foi limpa. Não, foi os protestantes que varreram com a reforma, Sim, mas agora se tornaram uma casa de um demônios. pesadelo. Tornou-se exatamente isso. Bem, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mundo. Primeiramente, vamos dar uma olhada na história. E isso aconteceu em 2019, quando o Papa criticou o proselitismo. Segundo ele, não somos discípulos de Jesus se tentarmos converter os descrentes. Mas que citação ridícula foi essa! Na minha vida toda, eu nunca ouvi algo tão patético. Verdade, isso é terrível. Digo, isso te mostra que o que quer que eles digam, ou o que estiver no catequismo, tem que estar acima da Bíblia, porque isso aí não está na Bíblia. Esta frase o desqualifica instantaneamente como líder religioso, porque ele vai diretamente contra o mandamento muito específico de Jesus Cristo. Nunca leve o Evangelho. Vamos parar um pouquinho aqui. O que é o Evangelho? As boas novas de Jesus. As boas novas da salvação em Cristo, certo? Por meio do proselitismo. Ou seja, não se preocupe em converter as pessoas, mas Jesus disse para pregarmos e enchermos a casa. Mas o Papa Francisco diz o oposto. Se alguém disser que é um discípulo de Jesus e vai até você com proselitismo, ele não é um discípulo de Jesus. Em frente a um descrente, a última coisa que eu tenho que fazer é tentar convencê-lo. Nunca. De certa forma, ele tem um ponto aí, porque a gente não convence ninguém, é o Espírito Santo que faz isso. Ainda assim, temos que levar a informação. Sabe, de novo, há uma linha tênue, porque existe um pouco de verdade aí também. Nós sempre dissemos que tem esse ditado que diz: você tem que pregar o evangelho e, se for necessário, falar. Então, obviamente, as suas ações têm que mostrar quem você é. Mas do jeito aí que ele está falando, está cruzando essa linha. Porque agora você não pode dizer nada. Não podemos dizer nada. É exatamente como disseram os fariseus: não pregue no nome de Jesus. A última coisa que eu tenho que fazer é falar.
Ora, e pregar é o quê? É ficar lá parado, de boca fechada? Ao invés disso, enfatizou ele, eu tenho que viver uma vida consistente com minha fé. Isso será um testemunho para despertar a curiosidade do outro, que diz, mas por que ele faz assim? E aí então eu posso falar. Ora, então eu pergunto para ele, por que você faz isso? Por que há tantas crianças molestadas em sua igreja? Isso é um bom testemunho? Não. Enfim, não vamos entrar neste assunto. Não devemos nos estressar. Vamos ficar bem calmos, compostos. Mas o que você está dizendo é verdade. Eles de qualquer maneira não praticam o que ele diz aí. E, como eu disse, é incrível a maneira com que eles conseguem formular as palavras. Sim, e olhe todas as imagens dos papas. Sentados lá, com cigarros na boca, ou dos cardeais bebendo, fazendo festa. Por acaso isso é um bom exemplo de cristianismo? Digo, como você mostrou naquela sua palestra sua chamada Alimento para a Mente, quem que é dono das fábricas de cerveja? Quem são os donos das plantações de tabaco? A quem pertencem as drogas? A eles. Não estamos nos tempos das cruzadas, disse ele. Ou o batismo ou a espada. E isso aconteceu na história. Eles também fazem assim com nós, cristãos, em outros lugares. Eles estão fazendo assim. Mas o que fizemos é vergonhoso, porque é uma história de conversão forçada, de não respeitar a dignidade da pessoa. Isso é verdade, nós não podemos forçar a ninguém a aceitar. Mas impedir as pessoas de pregarem, isso é diabólico. Mas o que ele também diz é que se você contar para alguém ou quiser falar sobre isso, também é forçar. Mais uma vez, ele não está fazendo justiça a isso. Sabe, Martin, você já esteve lá fora no mundo. Você já foi DJ e todo tipo de coisa. Por acaso você pensou em desistir de ser um DJ porque viu uma pessoa se comportando certinho? Você por um acaso considerou em ser um cristão por causa do comportamento dos outros? Foi assim? Não mesmo, não. Por acaso alguém pregou a você? Sim. Sim, ele teve que falar. Com o Papa, isso foi errado. Teve que falar alto. Muito bem. O ano anterior, 2018, Agência de Notícias Católicas. Proselitismo versus evangelização. Hoje, o proselitismo é quase universalmente visto como uma atividade sinistra no que tange a crenças religiosas. Em várias ocasiões, o Papa Francisco condenou o proselitismo fortemente. Disse ele que não é lícito convencer as pessoas de sua fé. O proselitismo é um veneno forte contra o caminho do ecumenismo. Ele está certíssimo. Exatamente, é aí que está o X da questão. Na mosca. Se você quer o ecumenismo, você não é permitido usar o nome de Jesus, pois ele é um problema. É esse o problema. Você não tem como fazer o ecumenismo funcionar se ele estiver no meio. Pois é. E você também não pode pregar doutrinas, pois assim que você pregar uma doutrina, você cria uma guerra. Sendo assim, este é o seu problema, Senhor Papa. Você quer comprometer a verdade a fim de andar no erro e no engano. Você quer se assentar na mesma mesa que os anjos caídos. Mas desculpa, eu não farei isso. Semelhantemente, o Papa disse, o proselitismo entre os cristãos, portanto, em si mesmo é um grave pecado. Eu acho. Na verdade, não, eu nem vou dizer o que eu penso. Mas se eu fosse dizer que isso é uma forma de demência... Bem, isso é exatamente, ele diz exatamente o que ele quer dizer. Por que isso? Se as pessoas aceitarem isso, vai totalmente te colocar na direção errada. Completamente. Eu acho que o problema é, muitas pessoas, até em denominações cristãs, concordam com isso. Pois é. Então, ou isso é demência, ou é demoníaco, certo? Eu acho que é demoníaco. É um dos dois. Ele disse que a igreja não é um time de futebol que sai por aí procurando fãs. Ai. A linguagem forte do Papa é direcionada ao sentido moderno de proselitismo.
Esse sentido inclui qualquer tipo de pressão para converter alguém, seja ela moral, política ou econômica. Eu concordo com isso. A verdade é que nós não podemos usar pressão, mas devemos pregar. Exatamente. Você não pode ficar quieto e o personagem principal tem que estar ali. Se não for Jesus que está no centro, como que você converte então? Para quem você converte essas pessoas? Muito bem. Por um acaso, Pedro ou os outros discípulos tinham espíritos de Deus? Sim. Não foram presos por isso? Não foram acorrentados a soldados para que assim não pudessem pregar no nome de Jesus? Não foram espancados por pregar em seu nome? Sim. E será que pararam de fazer isso por apanharem? Não. Então, Papa, desculpa aí, você está totalmente errado. Pare de tentar enganar as pessoas. Nada de novo debaixo do sol. 2021. Papa Francisco alerta contra pregadores que semeiam divisão na internet. A gente tem encrencado. Agora a gente está num problemão. Especialmente porque ele disse que até mesmo cristãos não devem evangelizar entre cristãos. Veja só. Ao seu público geral na quarta-feira, o Papa Francisco alertou contra pregadores que semeiam divisão e desconfiança na internet. Sabe, Martin, eu não acredito que nós semeamos desconfiança. Nós simplesmente colocamos os fatos na mesa e torcemos que, como resultado, as pessoas passem a desconfiar dele. Exato. Não falta pregadores que, especialmente por meio dos novos meios de comunicação, perturbem as comunidades. Jesus disse que não veio trazer paz, mas uma espada. Ou seja, Jesus veio para perturbar a comunidade. Eles se apresentam não primariamente para anunciar o Evangelho de Deus, que ama o homem e Jesus, crucificado e ressurreto, mas para insistir como verdadeiros guardiões da verdade, qual é a melhor maneira de ser cristão? Disse o Papa em 23 de junho. Deixa eu repetir. Para esse senhor aí, que se veste de branco, representando a justiça dele próprio, quando se prega a palavra de Deus, você está pregando o que é correto. E se você não quer viver em harmonia com isso, você pode até vestir uma roupa branca, mas debaixo dela tem um manto negro de um jesuíta. E eles afirmam fortemente que o verdadeiro cristianismo é aqueles ao qual eles aderem, frequentemente identificado com coisas do passado. Ele está se referindo à Reforma Protestante? Eu acho que sim. Eu acho que é isso. Eu acho que os guardiões da verdade aos quais ele se refere é a Bíblia. A verdade, que nós dizemos a sola Escritura. E que a solução para as crises de hoje é voltar a fim de não perdermos a autenticidade da fé. Sim, Senhor Papa, é exatamente disso que se trata. Volte à verdade bíblica. Do contrário, você terá que enfrentar as consequências, não de mim, nem de você, mas do próprio Deus. O Papa Francisco disse que esses novos pregadores podem ser reconhecidos através de sua rigidez, que contrastam com a pregação do Evangelho, que nos torna livres e felizes. Bem, nós acabamos de pregar um sermão a respeito da liberdade e a respeito da escravidão. E neste sermão, eu mostrei que a palavra escravo e escravidão na Bíblia, na versão King James, é associado apenas à Babilônia. Sim. E não ao povo de Deus. E eu acho que a rigidez que eles estão falando, os adventistas do sétimo dia não são acusados de serem rígidos por quererem guardar a lei de Deus? Jesus disse, se me amais, guardais os meus mandamentos e não os do Papa. Eu vou deixar bem claro aqui. Eu fui um católico e depois um ateu. Justamente por ter sido católico. Faz sentido? Sim, na verdade sim, porque ambos os lados são na verdade parte da Babilônia. Eu me tornei ateu justamente porque havia sido um católico. As pessoas entendam o que bem quiser. Mas aí eu me tornei um católico apesar de ser ateu.
Isso, por um acaso, faz qualquer sentido? O lado do meu pai é todo católico. Por acaso eu odeio todo mundo da família dele, incluindo meu pai? Não, eu não acho que você odeia Claro ninguém. que não. Será que eu me importo com eles? Sim. Será que eu quero vê-los no céu? Com toda certeza, eu quero vê-los todos no céu. Por um acaso eu os condeno por não conhecerem Não. a verdade? E não é o meu dever levar a verdade Sim. a eles? Claro que é. Se alguém quer encontrar o caminho para a próxima cidade e não tem placa nenhuma na estrada para apontar o caminho, essa pessoa terá problemas. Sendo assim, se alguém perguntar por direções para o céu, dê a ela a direção. E se você ver alguém caminhando para o inferno, então, por favor, diga a essa pessoa que há um caminho melhor, um caminho que leva para o céu. É como aquele conto do peregrino. Então, eu não tenho nada contra católicos. Metade da minha família é católica, a outra é protestante. E os protestantes são mais teimosos do que os católicos? Pois é assim que eles são. E, infelizmente, eu tenho que proselitar os dois lados. Exato, nós não podemos ficar em silêncio. Muito bem. Será que eu desprezo a parte protestante de minha família? Não. Não. Será que eu quero vê-los no céu? Sim. Sim. E, por um acaso, chegaremos no céu subindo numa escada de mentiras? Infelizmente, não. Não. A única escada que funciona é aquela que Jacó viu e representa a Cristo. Então, infelizmente, eu não posso concordar com o Papa, pois isto seria contrário ao mandamento de Deus. Ele também disse que os novos pregadores não sabem o que é humildade e nem a fraternidade. Não sabemos o que é fraternidade. Para ele, a fraternidade é o ecumenismo, mas no sentido mais amplo, como temos visto no Cazaquistão agora. Remover Jesus. Tire Jesus de cena e abrace todo mundo. Veja, tem uma diferença enorme entre abraçar a humanidade e reconhecer que todo mundo é o seu próximo e aceitar o erro no qual eles acreditam e fazer dele a verdade. Esta é uma situação realmente terrível. Ou seja, ele odeia tanto os irmãos dele. Vou deixar tudo claro agora. Ele odeia os irmãos dele tanto que ele ficaria feliz em deixá-los no erro perpétuo que os levará a lugar nenhum. É exatamente essa réplica. Porque o que ele diz vai levar eles à perdição. Vamos a uma outra citação. Esta é do Jornal América, o jornal jesuíta. Para o Papa Francisco, o fundamentalismo religioso é uma praga. É uma doença, Martin. O diálogo interreligioso é um caminho importante para combatermos os grupos fundamentalistas, assim como a injusta acusação de que os religiosos semeiam divisão, disse o Papa Francisco. Com licença, o que foi que disse Jesus? Eu não vim trazer paz, mas... Divisão. Então, a pessoa mais divisória que já existiu foi Jesus Cristo. Ele foi a pessoa que mais causou divisão que já existiu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é dividir. E o Papa reconhece isso. Infelizmente, o objetivo dele não é fazer com que as pessoas acreditem em toda a Bíblia. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra só que algumas vem. palavras? Não. É assim que eles veem isso. E quantas palavras foram removidas das novas traduções? Centenas. Milhares. É. Milhares. Muito bem. Então nós temos um embate de mentes muito sério aqui. Precisamos estar alertas aos grupos fundamentalistas. Cada religião tem o seu. Na Argentina, há alguns grupos fundamentalistas lá, disse ele.
O fundamentalismo é uma praga e todas as religiões possuem um primo fundamentalista, disse ele. A fim de ver os perigos do fundamentalismo, os cristãos também precisam refletir em sua própria história, disse ele, incluindo a Guerra dos 30 Anos, que começou em 1618 com o conflito entre estados católicos e protestantes e o dia do massacre de São Bartolomeu de 1572. Não é interessante como ele varre a história da igreja dele para debaixo do tapete? Ele não é... Sabe, se for ver pela definição dele, a Igreja Católica Apostólica Romana é muito mais fundamentalista do que ele disse que os protestantes foram. Eles mataram milhões de pessoas e simplesmente estão varrendo para debaixo do tapete. E sabe de uma coisa? Graças a Deus pela Suécia. Pois os suecos interviram na Guerra dos 30 Anos e ajudaram a Alemanha a pararem com a tirania de Roma. Só que hoje em dia ele está apagando a história e conduzindo a todos ao ecumenismo. As filhas estão retornando à sua mãe prostituta. De acordo com ele, agora precisamos esquecer de Jesus. Esquecer os conflitos passados que surgiram por causa da palavra de Deus e vivermos todos em paz, mesmo que ninguém acredite na verdade. E olhe só como ele distorce. Toda hora eles atribuem novos significados às palavras. Proselitismo e fundamentalismo adquiriram novos significados. Mas ele não fala disso. Ele não fala que as palavras têm novos significados. Ele simplesmente usa as palavras e diz: essas pessoas, isso não pode acontecer assim. Eu temo que a batalha entre o bem e o mal continuará até a última trombeta. Um pouco de história deveria nos assustar, disse o Papa. Todo aquele que não se sente assustado deveria se perguntar por quê. É importante mostrar que nós, crentes, somos um fator de paz para as sociedades humanas. E, em sendo assim, nós responderemos àqueles que injustamente acusam as religiões de incitar o ódio e causar violência, disse ele. Sabe, eu sou muito grato por ele estar trazendo paz a todas as religiões, pois, segundo a Bíblia, quando disserem paz e segurança, haverá repentina destruição, pois eles mais uma vez rejeitaram a pedra. Sendo assim, Martin, é bastante apropriado que este último encontro sobre a fraternidade tenha ocorrido no Cazaquistão, em um lugar chamado por eles de o Palácio da Paz. Martin, por um acaso nós não estamos às portas da eternidade? E sabe de uma coisa? No Cazaquistão eles têm isso. Eles estão ocupados construindo essas mesquitas e igrejas e Centro abraâmico? E a sinagoga, sim. Esses centros de fé abraâmica. E agora também em Dubai e em outros lugares também. Isso aí, toda essa paz e segurança. Sim, e eles lindo. se reunindo nisso. Vamos dar uma olhada. O Palácio da Paz e Reconciliação. O Palácio da Paz e Reconciliação, também traduzido como Pirâmide da Paz e do Acordo, é uma pirâmide de 62 metros de altura em Nur-Sultan, a capital do Cazaquistão, que serve como um centro espiritual nacional não denominacional e local de eventos. A mensagem do Papa Francisco hoje aos líderes religiosos foi que a religião não é um problema, mas, na verdade, uma parte da solução. Ele também disse que para combater a crise mundial temos de nos preocupar. Ele enfatizou que, enquanto a desigualdade e a injustiça continuarem a proliferar, não haverá fim para os vírus piores ainda que a Covid-19. Ele disse que Deus é paz. Ele disse que todo ser humano é sagrado, mas a cada dia as crianças nascidas e não nascidas, migrantes e idosos são deixadas de lado. E isto é por causa da indiferença. Eu acho que a arquitetura do centro nos diz tudo, não é? É ocultismo puro, uma casa de demônios. Sim, porque tem muito simbolismo solar em toda essa... Sim, é completamente ocultista.
Eu acho muito importante vermos o que aconteceu lá no Cazaquistão. Os líderes religiosos do mundo adotam um documento de fraternidade humana. Os líderes religiosos do mundo hoje adotaram um documento de fraternidade humana assinada por Sua Eminência, Gran Imam Al-Azhar, e o presidente do Conselho de Sábios Muçulmanos, Dr. Ahmed Aitaeb, e a Sua Santidade, o Papa Francisco, da Igreja Católica, em Abu Dhabi, em 2019. Então, quando este documento foi apresentado em 2019, foi necessário chegarmos até 2022 para finalmente ser adotado e assinado. Vamos deixar claro mais uma vez, quem escreveu o documento? O Papa Francisco. Quem, portanto, é o líder espiritual que está conduzindo a coisa toda? Ele. O Papa. E quem, segundo a Bíblia, será a pessoa que levará o mundo ao ponto de paz e segurança, que por sua vez trará a destruição? Exatamente esse sistema católico romano. O sistema católico romano. Isso aconteceu durante o 7º Congresso. Você acha que eles estão brincando com a numerologia eu acho que aí? sim. Congresso de Líderes do Mundo e Tradições Religiosas, concluída na quinta. O fechamento do Congresso, ao qual compareceram cerca de 108 líderes mundiais e religiosos, mencionou a significância histórica do documento da fraternidade humana, enfatizando que ele ajuda a promover a paz, o diálogo e o respeito mútuo entre os povos. Martin, eu estou quase sem palavras. De certa forma, eu estou feliz que esteja acontecendo. Eu estou sentado aqui pensando na mesma coisa. E por quê? Porque isso mostra o quão perto nós estamos do fim. Leiamos o artigo deste jornal aqui. A declaração do 7º Congresso de Líderes do Mundo e Tradições Religiosas. Nós, os participantes do 7º Congresso, líderes espirituais do mundo e de religiões tradicionais, políticos, chefes de organizações internacionais. Ou seja, Martin, por um acaso isso não inclui toda a coisa aí? Isso daí não é todo mundo se maravilhando e seguindo a besta? Certamente, já que estão todos lá por causa do documento dele. Os reis, os mercadores, os líderes. Reconhecendo a importância de se lidar com os desafios globais em nosso mundo pós-pandemia, ou seja, a questão do grande recomeço, e também da mudança climática, da pobreza, da fome, crime organizado, terrorismo e drogas. Martin, se cada nação diminuísse os seus gastos militares em 10%, a fome no mundo seria completamente erradicada. Ainda poderiam guardar 90% de seus gastos militares. Só precisaria de 10%. Mas eles também condenaram alguma coisa, veja, condenando fortemente o extremismo, o radicalismo e o terrorismo. É interessante que ele inclua o proselitismo na mesma categoria que o terrorismo. Exato. E o terrorismo somente adquiriu seu verdadeiro significado com o 11 de setembro, que também é ligado à religião. Pois é. Que levam à perseguição religiosa e da diminuição da dignidade da vida humana. Eu não quero perseguir ninguém. Qualquer um pode crer naquilo que bem entende. Podem acreditar em ídolos que não falam, não pensam, não sentem. Isso é problema deles. Mas uma vez que existe uma alternativa, uma melhor alternativa, eu não posso pelo menos falar sobre ela? Na verdade, nós não temos nenhum problema com pessoas fazendo escolhas. Não. Mas elas têm de estar dispostas a aceitar as consequências. Sim. E para que possam fazer essa escolha, elas precisam de informação. E é isso que fazemos aqui. Nós provemos informação para que as pessoas possam escolher conscientemente. Houve uma época na sua vida, Martin, em que provavelmente você acreditou em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Mas, ao longo de sua vida, alguém chegou para você e disse: olha só, meu amigo, o Coelhinho da Páscoa não existe.
O documento também reconhece a urgente necessidade de que líderes espirituais e políticos trabalhem juntos. Martin, a igreja e o Estado não estão prestes a se unir? 100%. Isto não é a imagem da besta? Yep. Eles também reconhecem que precisam chegar a um lugar comum, mas não há um lugar comum no que tange a salvação. Isso é impossível. Enfim, eles sabem que o pluralismo em termos de diferenças, a cor da pele, gênero, raça, língua e culturas, são expressões de sabedoria de Deus na criação. A diversidade religiosa é permitida por Deus e, portanto, qualquer coerção a uma religião específica e doutrina religiosa é inaceitável. Isso é uma distorção enorme. Eles estão distorcendo a justiça. Ora, então se Deus permite o pecado, então devemos tolerar o pecado. É o mesmo argumento. É exatamente assim que é. Eles formulam as palavras de maneira a soar bom e correto. Mas você realmente tem que aplicar o que a Bíblia está te dizendo. Muito bem. Por que será que Deus permite problemas de gênero? Ele não criou o homem e a mulher? Eles não deveriam ser de comum acordo? Deus não deu diretrizes de como eles deveriam conduzir as suas vidas para serem felizes? Por um acaso a humanidade não alterou completamente essas diretrizes? Completamente, está Ela pior. não as inverteu? E ainda nos perguntamos por que temos problemas assim. Já a questão da raça é a coisa mais ridícula do planeta. Querer separar religiosamente os povos em termos de raça é simplesmente uma coisa ridícula. E quanto à linguagem? Eu pergunto a você, Martin, quem foi que confundiu as línguas? Foi Deus. Por que ele fez isso? Por causa da pecaminosidade do ser humano que estava querendo se tornar como Deus. E é isso mesmo. A língua daquela época unia a humanidade, permitindo a ela unir-se em apostasia também. Então Deus, em sua sabedoria, confundiu as línguas, para que não mais pudessem se unir. E talvez pudesse até mesmo buscá-lo em meio às suas dificuldades. Viu só? Na verdade, o que nós temos agora é igual à Torre de Babel. Porque naquela época, eles tiraram Deus da questão e agora, de novo, eles estão jogando Jesus para fora para tentar obter a unidade. Exatamente. Precisam excluir Jesus Cristo. Continuando, tudo isso é uma expressão da sabedoria de Deus na criação. Ora, Martin, mas será que foi assim desde o início da criação? Não. A diversidade religiosa é permitida por Deus, assim como o pecado também foi permitido. Sendo assim, qualquer conversa negativa a respeito do pecado, se você substituí-lo no lugar disso aí, não é permitido de acordo com o Papa. Qualquer conversa negativa em termos de religião também não é permitido de acordo com esse Papa. Nós reconhecemos a importância e o valor do documento sobre a fraternidade humana para a paz mundial e convivência mútua entre a Santa Sé e a Al-Azhar al-Sharif, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na resolução tal e tal. Martin, a Igreja e o Estado se uniram? Temos uma imagem? Sim. Temos uma imagem. Agora, vamos analisar o discurso do Papa. E, para que os nossos críticos não digam que isso não passa de conspiração, vamos pegar o que ele disse do próprio site do Vaticano. Temos aqui o discurso de abertura. Não é interessante que o Papa fez o discurso de abertura e o discurso final? Quem é o cabeça de tudo isso? Obviamente é. Muito bem. Jornada Apostólica de Sua Santidade, o Papa Francisco ao Cazaquistão. Abertura e sessão plenária do 7º Congresso de Líderes do Mundo e também de Religiões Tradicionais. Discurso da Sua Santidade. Vamos dar uma olhada em algumas declarações, tanto do discurso de abertura quanto do discurso de encerramento. Vamos ver qual é a mentalidade que está sendo apresentada neles. Diz o Papa: é hora de perceber
que o fundamentalismo corrompe todas as crenças. Martin, nós sabemos que a crença é sempre um problema. E nós temos uma crença. A nossa crença é a palavra de Deus. E a denominação religiosa a qual pertencemos tem dito desde o seu início que não temos outro credo além da Bíblia. Esse é o nosso credo. Então, caso haja outro credo, por exemplo, o catolicismo tem outro conjunto de crenças que é apresentado em seu catequismo. E quando eu recebi educação religiosa quando criança, nunca me apresentaram a Bíblia. A única coisa que eu tinha que aprender era o catequismo. Acontece que o catequismo é totalmente contrário à minha crença atual, que é a Bíblia. Então, eu simplesmente tive que escolher entre os dois. Ou eu ficava com o que diz a Bíblia, ou eu ficava com a crença católica, que é baseado em tradições humanas. Jesus disse, vocês adoram em vão, pois ensinam como doutrinas os mandamentos de homens. Vocês põem de lado os mandamentos em favor das suas tradições. E é exatamente isso que faz o catolicismo. Eles não permitem que suas tradições sejam contrariadas. Ora, Jesus não fez isso? Ah, com certeza. Ele não foi crucificado em consequência disso? Exato. Deveríamos esperar o mesmo? Sim, porque ele disse isso. É tempo para corações abertos e compassivos. Também é hora de deixarmos os livros de história, aquela maneira de falar que por tanto tempo, aqui e ali, tem nos levados à desconfiança e conflitos religiosos, como se fosse uma força desestabilizadora na sociedade moderna. Ou seja, vamos pegar livros como por exemplo, a História da Reforma Protestante de Aubigné. Vamos jogar esse livro no lixo. Ou então queimar o livro de Martinho Lutero, Table Talk. É isso que ele propõe. Sim, não a história deles. Não a católica. Não. Somente aquilo que eles acham que não presta. Essas terras são bastante familiares ao legado de décadas de ateísmo imposto pelo Estado. A de que a mentalidade opressiva, ligada à mera menção da palavra religião, gerava um silêncio desconcertante. A religião não é um problema, mas parte da solução para uma vida mais harmoniosa na sociedade. Nós precisamos da religião para responder à sede de paz mundial e à sede pelo infinito que habita no coração de cada homem e mulher. Sabe do que realmente precisamos? Precisamos da verdade. Acabou. É a verdade que nos liberta, Exato. não a religião em si. Não. Pois uma religião pode se basear em ídolos estúpidos que não falam e nem pensam. Por esta razão, uma condição essencial ao desenvolvimento genuíno e integral humano é a liberdade religiosa. Vamos redefinir isso, uma vez que o Papa deixou bem claro que a liberdade religiosa é somente aceitável quando é sujeita ao bem comum. Exato. Irmãos e irmãs, nós somos livres. Nosso Criador afastou-se por nós. Esse é um jeito de dizer que ele limitou a sua absoluta liberdade a fim de permitir que nós, suas criaturas, fôssemos livres. Como poderíamos nós, então, coagir irmãos e irmãs em seu nome? Eu nunca, em minha vida toda, ouvi uma distorção tão grande como esta. Eu concordo. Jesus veio para libertar os cativos do engano, da tradição, justiça própria e da transgressão da lei de Deus. E ele está abraçando tudo isso. Cada pessoa tem o direito de dar testemunho público de seu próprio credo. Correto. Cada um tem o direito de fazer isso, propondo-a sem nenhum tipo de imposição. Esse é um método correto de pregar, opondo-se ao proselitismo e doutrinação, do qual todos são chamados a se afastarem. Martin, devemos ler a palavra de Deus e explicar a palavra de Deus. Este é um dever, é uma ordem.
E agora o discurso final dele. Terrorismo pseudo-religioso, extremismo, radicalismo, nacionalismo. Não é interessante que ele coloca esse termo aqui junto com os outros? Sim, especialmente se você considerar o recente movimento nacionalista cristão que tem havido nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. Estas coisas, debaixo de um manto religioso, continuam a fomentar medos e preocupações a respeito da religião. Nesses dias, então, foi provado ser providencial que possamos reunirmos mais uma vez a fim de reafirmar a autêntica e inalienável essência da religião. Martin, este homem está feliz em poder unir a verdade e o erro em uma única organização. Mas acontece que até mesmo a verdade foi posta de fora. Perceba que em nenhum momento, em nenhum dos discursos, o nome de Jesus Cristo foi mencionado. É possível ter a verdade? É possível ter o caminho sem Cristo? Não. A religião dele é uma religião sem Cristo. E fraternidade. Não tem como... Essa é exatamente a paz e segurança que é baseada numa mentira. Ela não tem nenhuma base para continuar. E no mesmo mês em que houve esse encontro, no Cazaquistão, no qual este documento foi assinado, o Papa instruiu as entidades do Vaticano a transferir todos os fundos para o Banco do Vaticano até 30 de setembro. Interessante, não? Vamos dizer apenas que é interessante. Não vamos fazer conjecturas, mas é muito interessante. Com certeza alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa vem aí. Papa autoriza grampo telefônico na investigação do escândalo financeiro, diz o relatório. Ele autorizou o grampo telefônico. O presidente Nixon foi empichado por fazer isso. O Papa faz a mesma coisa e está tudo bem. Parece que este é o novo ok, pois isso também está ocorrendo nos Estados Unidos, em todos os níveis. Há tantas tentativas de impeachment, etc., e grampear telefones parece que se tornou normal. E como o Papa é um maravilhoso exemplo de cristão, não poderíamos esperar outra coisa, não é? É a mesma coisa, sabe? Ele não esperou por nenhum juiz. Mesmo que nenhum juiz desse essa permissão, ele diria, vá em frente, faça. É verdade, eu permito. Este artigo é de 31 de agosto de 2022, do Vatican News. Papa diz que estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. É interessante, não é? Que estejamos dentro da Terceira Guerra. E não é a primeira vez que ele diz isso. Não. Esse palavreado é interessante. Ele fala como se nós já estivéssemos na Terceira Guerra Mundial. Talvez não uma guerra física já, mas a guerra econômica já está acontecendo. Olhe para o que está acontecendo. Toda a atenção do mundo está focada no que está acontecendo. Medo de armas nucleares. A ameaça do Putin que vai usar bombas nucleares. Qualquer um que se opõe a ele e coloque em perigo os soldados russos pode esperar uma retaliação. Me refiro à retaliação nuclear, não é? E o mundo está aí olhando para tudo isso e neste mesmo momento eles estão aí montando suas estruturas. E enquanto tudo o resto está se despedaçando. E por o foco de todo mundo estar na guerra, eles dizem, ok, provavelmente é a culpa da guerra. Sim, tudo é culpa da guerra. O Papa também voltou a sua atenção à guerra da Ucrânia, mencionando que hoje estamos vivendo uma terceira guerra mundial, uma que está sendo travada aos poucos. Então, precisamos, de alguma maneira, chegar a um acordo nesta direção também. 23 de setembro, BBC, guerra na Ucrânia. Putin não está blefando a respeito de armas nucleares, diz a União Europeia. A União Europeia precisa levar a sério as ameaças de Vladimir Putin sobre o uso de armas nucleares no conflito da Ucrânia, disse o chefe de política estrangeira do bloco. Em um raro discurso à nação,
No início dessa semana, o Sr. Putin disse que o seu país tinha várias armas de destruição e que usaria todos os meios disponíveis. E acrescentou, eu não estou blefando. E então o artigo menciona a mobilização de 300 mil soldados para a guerra. Veja como isto está crescendo. O mundo está à beira de um colapso. De um lado estão falando paz e segurança, no aspecto religioso, enquanto o outro lado está falando guerra, guerra. Não é como disse a Bíblia, que haveria guerras e rumores de guerras, e que também diriam paz e segurança. E então você acrescenta essa mistura toda à mudança climática. É um grande caldeirão, Martin, no qual estão sendo cozidos vários ingredientes para finalmente servirem a humanidade. Que bocado delicioso! Vamos apresentar-lhes um novo rei. Seria maravilhoso. Você se lembra daquelas palestras que fiz alguns anos atrás sobre os príncipes, dos quais, naturalmente, ele era um? Agora ele é um rei sustentável e radiante. É exatamente isso, não é? E ele tem um mantra. Ele tem repetido o mesmo discurso há bom tempo. Muitas coisas têm sido escritas sobre ele e sua atividade econômica, sobre a sua associação com o Fórum Econômico Mundial. Temos aqui um artigo da Environmental Health News, escrito por Peter Dijkstra. Será que a ação climática precisa de um rei? O rei Charles III estava correto sobre a mudança climática já há décadas, também a respeito da agricultura orgânica e da biodiversidade. Veja o que ele escreveu a Newsweek em abril. O mundo está por um fio. E nós precisamos de uma mobilização urgente como a de uma guerra, se queremos vencer. Martin, estamos hoje em uma guerra? E isso é exatamente o porquê do Papa ter dito: nós estamos na Terceira Guerra Mundial. Não é só uma coisa física. E há quanto tempo esta guerra tem sido travada? Qual delas? A guerra entre o bem e o mal. Por quase 6.000 anos. Muito perto de 6.000 anos. Não vamos falar mais sobre esse assunto, pois você sabe, tem muita gente aí que vai ficar incomodada se começarmos a nos aprofundar sobre isso. Digamos apenas que estamos muito perto. O mundo está por um fio, disse ele. Talvez precisamos ouvir um pouco. Henry VIII começou o que tornou-se o processo de 50 anos de romper com o catolicismo e fundar a Igreja da Inglaterra. Levou bastante tempo para romper, não? 50 anos? Você quer dizer Este rompimento com o catolicismo. 50 anos para sair disso. 50 anos para sair, e daí o movimento de Oxford trouxe a Inglaterra de volta. E hoje o movimento ecumênico está selando esse retorno e as filhas finalmente voltaram para sua mãe prostituta. Sim, então mais uma vez aqueles demônios voltaram. Se você esvazia a casa... E veja só, é interessante que eles literalmente esvaziaram a casa, eles limparam as igrejas de altares e imagens, jogaram tudo fora como um lixo, pois sabiam que a Bíblia dizia que aquilo não valia nada. Mas depois, por causa do movimento de Oxford e por causa daquele traidor, o Newman, eles trouxeram tudo de volta. E ele então foi honrado, sendo transformado em cardeal e santo. Não é inacreditável? Viu só? Isso mostra. Ele foi canonizado. Os 7 demônios voltaram. 7 demônios piores que o primeiro. Essas igrejas tornaram-se casas de demônios. Foi um exemplo forte, porém imperfeito, de um monarca britânico mudando as coisas. O meu ponto, meio sério aqui, é o seguinte: se Henry VIII virou a monarquia de cabeça para baixo por causa da sua libido, o Charles pode fazer alguma coisa sobre uma questão existencial. Olha, Martin, eu não sei se estou sendo malvado aqui, mas quando você olha para a história do Charles, eu me pergunto se a libido também não teve uma grande influência na vida dele. Vamos dizer só isso. Mas existe um ponto muito importante a respeito do rei Charles III.
Era um fato histórico que reis e rainhas tinham que ser protestantes. Eles eram chamados de os defensores da fé. Não é? Acontece que o rei Charles foi aquele que quebrou essa tradição, dizendo que ele não quer ser conhecido como defensor da fé, mas ele quer ser conhecido como defensor das fés. Uau, sim, eu lembro. Ele foi mostrado usando uma capa budista e tudo mais. Ele já vestiu roupa budista, roupas muçulmanas. Ele já se mostrou como o grande líder ecumênico e religioso, disposto a abraçar todas as religiões. Ele e o Cazaquistão encaixam-se perfeitamente. Uau! E ele representa o lado protestante. E eles se tornaram Babilônia e estão todos em uma casa de demônios juntos com as aves detestáveis e imundas. Vamos ver qual foi o papel dele e de como ele se encaixa no Cazaquistão. Hoje, todos estamos interessados em ouvir de Sua Alteza Real sua visão para um mundo mais coeso e sustentável. Em 1215, a Carta Magna lançou bases para os direitos humanos universais. Um dos 4 exemplares está guardado na Catedral de Salisbúria. É hora de estender o direito universal não apenas à humanidade, mas também à natureza. A interdependência entre a saúde humana e a saúde planetária nunca foi tão clara. Ao iniciarmos uma nova década, é hora de nos concentrarmos no futuro que desejamos construir. Para esse fim, construindo sobre minha iniciativa de mercados sustentáveis, estou lançando a Terra Carta, como base de um plano de recuperação para a natureza, as pessoas e o planeta. Há mais de 800 anos, a Carta Magna inspirou uma crença nos direitos e liberdades fundamentais das pessoas. Enquanto nos esforçamos para imaginar os próximos 800 anos de progresso humano, os direitos fundamentais e o valor da natureza estão no coração da Terra Carta. Convido os CEOs de todo o mundo a se engajarem e desempenharem seu papel na liderança de transição global. Para garantir nosso futuro, não temos outra escolha. Parabéns por seu grande sucesso em sua batalha pelo meio ambiente. Martin, a Bíblia diz que os reis da terra dariam o seu poder à besta. Me parece que isso está acontecendo. E ele incorporou os mercadantes e... Temos aí toda a confusão babilônica junta. Martin, a Bíblia previu isso. Por que é que as pessoas não reconhecem este fato? Martin, será que é possível levar essa questão do clima ao mesmo nível da Magna Carta? Como vimos no vídeo, hoje ele quer fazer a Terra Carta. Em outras palavras, a Terra precisa ser exaltada à posição de divindade. Isso é adoração à Mãe Terra. Isso é panteísmo. Paganismo em sua melhor forma. Para eles, não existe espaço para Jesus Cristo. Este homem não pode ser o defensor da fé, pois ele abdicou dela. Hoje, o Charles é defensor das fés. Qualquer uma serve. E o vídeo revela o que ele acredita: no paganismo e no panteísmo. É nisso que ele crê. E o Papa não faz a mesma coisa? Absolutamente a mesma coisa. Ele ama a Pachamama. Vamos ver o quão religioso isso pode se tornar. Retornando ao Sinai. Um chamado profético para a justiça climática e cerimônia do Domingo do Arrependimento, 13 de novembro de 2022. Monte Sinai, em paralelo à Conferência Climática das Nações Unidas, COP27. Não parece que a Igreja e Estado estão se unindo nessa questão? Mais e mais. E tudo isso está acontecendo em 2022. Eles têm pressa. Os eventos finais serão rápidos. Bem rápidos. Entre 6 e 18 de novembro de 2022, a Conferência Climática das Nações Unidas, COP27, ocorrerá na Península do Sinai.
Em Sharm el-Sheikh, no Egito, comunidades religiosas e líderes religiosos têm um papel-chave a desempenhar em relação à mudança climática e injustiça climática, o que exigirá profunda transformação dentro da sociedade. Seria este um recomeço? Um grande reset. Em 13 de novembro, num domingo, líderes religiosos retornarão ao Monte Sinai. Ora, mas que bela numerologia, não? Nós temos o venerável Dia do Sol no dia 13, mais maçônico impossível. Um monte cuja memória e significado representa o local de revelação na consciência coletiva do cristianismo, judaísmo, islamismo e outros. Interessante. É um local para volver-se a Deus e receber a mensagem deste. Mas Deus já deu sua mensagem, Ele a escreveu em tábuas de pedra. A mensagem é essa. Quem quiser aceitar, que a aceite. Ela é a base do seu governo no céu. Mas eles querem outra mensagem. E veja só, é esse o problema. Deus é imutável. Isso está escrito em pedra. Está escrito na pedra e colocado na Bíblia para nós. Vejamos agora o que os adoradores da terra querem fazer. Nós voltamos ao Sinai em um movimento de arrependimento e busca. Procuramos por uma nova visão para a humanidade. Parece que a antiga não é boa o bastante. E sua existência é ameaçada. E nós buscamos receber uma mensagem ampliada de vida sustentável e hábitos que a humanidade precisa ouvir hoje. Neste espírito, os parceiros do projeto Líderes Religiosos de Renome das maiores religiões do mundo para reunir-se no Monte Sinai a fim de participar da primeira cerimônia de arrependimento climático e levar adiante o chamado profético interreligioso à ação. Justiça climática, 10 mandamentos universais. 10 mandamentos novos, Martin. Bem, eu vou colocar isso no campo da blasfêmia. Bem, eu continuarei com os mandamentos de Deus, que eles modificaram, ou mesmo descartaram completamente, como os protestantes hoje, e quando finalmente tiverem limpado sua casa de tudo que é bom, terão 7 demônios piores que o primeiro. Se você pegar esse cenário, Deus chamou eles, os israelitas, para ir para a montanha para fazer uma aliança com ele. Já essas pessoas daqui, elas que estão indo para a montanha e elas estão exigindo os mandamentos que elas querem. Exatamente, Martin. Muito bem. Nós vimos um lado da questão. Nós vivemos hoje em tempos incrivelmente interessantes, pois de um lado você tem tudo isso daí e do outro lado você tem todo esse movimento querendo trazer a religião de volta à política, um Estado cristão lá nos Estados Unidos. De alguma maneira, esses dois lados serão misturados neste caldeirão que temos hoje. No caso da América, eles estão falando em alterar a Constituição. Falam a respeito de implementar leis cristãs, mas como já vimos, essas leis e regulamentos cristãos não serão os bíblicos, mas os do Papa. Há um engano dentro do engano. Deverá então haver uma união dos vários sistemas religiosos, como os judeus e os cristãos. E isto se torna muito interessante. Vamos assistir o que o John Kahn, sobre onde estamos no curso da história, e o que ele acredita que irá acontecer. E lembre-se, ele basicamente se classifica o profeta. Pois ele diz constantemente, Deus me mostrou. E ele então escreve a mensagem. Bem, em poucas palavras, não vai fazer justiça, mas eu vou lhe dar uma ideia. O mundo antes do Evangelho estava cheio de deuses. E a Bíblia diz atrás dos deuses e espíritos. Quando o Messias veio, ele expulsou, porque ele tinha o poder de expulsar os espíritos. O Evangelho veio para a civilização ocidental, o Império Romano, e literalmente expulsou os deuses, expulsou os espíritos, o maior exorcismo da história humana. Temos vivido em uma civilização única, foi o que tornou isso único. Mas, eu não vou falar como aconteceu, mas o Messias Jesus nos deu um aviso. E a advertência foi,
Se algum dia nos afastássemos, se alguma civilização se afastasse de Deus, tendo sido limpa, conhecendo a Deus, afastando-se do Evangelho, os espíritos voltarão. Os deuses voltarão para a sua casa vazia. E é exatamente isso que estamos testemunhando agora. Desde o início dos anos 60, você vê um ponto de virada, nós começamos a expulsar Deus. Aqui não vai permanecer vazio. E o surpreendente é que os mesmos deuses que estavam lá, espíritos que são representados por esses deuses na Bíblia, e com a queda do antigo Israel, agora voltaram especificamente para o mundo, para a América e para a civilização ocidental. Aconteceu com Israel e está acontecendo com a América agora. E quando você olha para o momento em que a América começa a se afastar, é quando todos os sinais dos deuses específicos voltam. E eu quero, na verdade, compartilhar com vocês que deuses são esses. Os mesmos deuses que estavam lá quando Israel se afastou são os mesmos deuses que voltaram, os mesmos espíritos agora mesmo na América. Eu os chamo de Trindade das Trevas. Estes são alguns dos principais. O primeiro, você sempre verá no início da lista, é Baal, ou Baal. Significa o possuidor, o mestre, o proprietário. E a sua missão para Israel era basicamente afastá-lo de Deus. Ele era o Deus alternativo, ele era o Deus substituto, e diz que ele os chama e os faz esquecer de Deus. Bem, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos também. Também diz que ele fez com que eles se afastassem dos mandamentos. Nós derrubamos os mandamentos no meio da praça pública, assim como Israel, o mesmo tipo de coisa. A próxima é a esposa de Baal. Na mitologia cananeia, era conhecida como Astarote. Você vê na Bíblia Astarote. Era uma deusa que também é conhecida na Mesopotâmia como Ishtar. Ela é a deusa do principado da imoralidade sexual, da sexualidade. Então veja o que acontece exatamente. Nos anos 60, nos afastamos de Deus. O que aconteceu? Era de se esperar que ela retornasse. A revolução sexual. E foi exatamente isso que aconteceu. É a paganização da América através da sexualidade. A terceira, eu vou apenas apresentá-la. É chamada de Destruidora. E esta é a que fez Israel oferecer seus filhos nos altares. E eu acho que todos vão saber para onde isso está caminhando. E podemos chegar lá, você sabe mais. É aí que isso acaba. Martin, ele escreve a respeito da volta dos deuses. Ele diz que esses deuses, na verdade, eram demônios e foram expulsos pelo cristianismo. E hoje estão voltando. Se ele tivesse estudado a história inteira, ele veria que não é tão simples assim. Sim, Jesus trouxe a verdade e assim expulsou os demônios, mas apenas dos indivíduos que aceitaram a verdade. Mas esses demônios continuaram com o resto da humanidade, pois quando a humanidade aceitou o cristianismo, eles não aceitaram o cristianismo bíblico, mas sim um falso cristianismo sobre Constantino. Sim, isso na verdade foi simplesmente mudar o nome dos demônios. Sim, e todas essas deidades mencionadas por ele ainda estavam na igreja, mas agora em uma nova forma, de uma forma que os antigos nomes pagãos, como Astarote, Baal e todos os outros, foram substituídos por modernos. Todos aqueles demônios foram substituídos por santos. E ao invés das deidades femininas, como a Ísis, etc., a Maria foi colocada no lugar. Ao invés de todas as outras formas de deidades, foram adotados as figuras dos santos, e eles faziam o papel de mediadores. Portanto, o cristianismo nunca foi o verdadeiro cristianismo, exceto pelas cavernas e montanhas. Então, enquanto tudo isso ocorria no mundo, e todas essas várias religiões passavam a formar-se como o Islã por volta do ano 600 depois de Cristo, e todas as demais religiões se expandiram, e o próprio catolicismo que cresceu, eram todos pagãos, eram todos casas de demônios. A verdade é essa. Agora, o protestantismo limpou a casa. O protestantismo foi para os Estados Unidos da América, e neste sentido ele está correto. O protestantismo limpou a casa. O problema é que o protestantismo permitiu que os demônios voltassem ao não se apegarem àquilo que criam. Hoje eles estão aí, de volta ao catolicismo, por meio do ecumenismo. Exato. Ele está dizendo que os demônios voltaram, fazendo exatamente o que fizeram no passado,
Assim como ofereciam crianças a Moloque, hoje em dia temos a questão do aborto, que sacrifica crianças. Também a revolução sexual, todas essas coisas acontecendo. E ele está propondo uma limpeza da casa e volta aos mandamentos de Deus. A mesma coisa que nós vimos que as outras denominações protestantes querem fazer. E isso é um problema. Mas nós sabemos que quando eles trouxerem os mandamentos de volta, haverá nisso um outro engano que infelizmente eles não percebem. Os mandamentos que eles trarão de volta são os mandamentos do Papa e não os que estão na Bíblia. É uma armadilha. E no mundo ocultista, temos uma outra armadilha. Pois o mundo ocultista está se preparando para a manifestação da hierarquia, ou seja, o retorno das forças demoníacas. Mas isso também pode ser distorcido. Pois o salvador deles é o Maitreya. O salvador deles é um falso Cristo. É o retorno de Cristo. Basta olhar as figuras deles. Se você assistir uma daquelas antigas palestras que dei sobre o movimento da nova era, por exemplo, lá eu mostro como eles retratam essas entidades demoníacas. Todas elas se parecem com Jesus. Portanto, quando esses demônios se manifestarem, e o próprio Maitreya se manifestar, ele vai falar nas televisões, ele vai se pronunciar nas Nações Unidas, ele falará em encontros religiosos. Quando essas coisas acontecerem, ele será como um anjo de luz e conduzirá as pessoas em uma direção. Ele conduzirá a humanidade ao falso mandamento. Exato. E ele vai dizer que alterou a lei. É aí que saberemos que ele é um mentiroso e não diz a verdade, pois Deus nunca muda. Você se lembra da Alice Bay? Ela era da Lucius Trust, que antes era chamado de Lucifer Trust. Eles mudaram o nome para não ficar tão na cara. Bem, ela disse que eles apareceriam ou que essa manifestação começaria no ano de 2025. Eu espero que sim, pois eu quero ir para casa logo. Isso realmente está se desenvolvendo. Se você olhar para tudo isso, todo esse ecumenismo, essa fraternidade e tudo mais, os demônios ou os deuses, como ele disse, estão voltando. Correto. E isso pode se tornar uma realidade. E o que será afetado? Bem, ela diz que a educação, a religião, a economia mudariam até 2025. Ora, não estamos presenciando isso? O diabo também tem uma agenda, não? E foi o próprio Lúcifer que influenciou essas pessoas. Existem todas essas páginas na internet sobre as quais falaremos em outros episódios. E todas elas se concentram no ano de 2025. Esta é a fase do precursor, em antecipação a uma enorme transição global que ocorrerá até 2025. Estamos caminhando para isso. É a grande iniciação. Eles têm cantado esta grande invocação já há um bom tempo, dentro dos governos do mundo, dentro das Nações Unidas. Eles estão se preparando para a vinda de Cristo, mas do falso Cristo será o próprio diabo se disfarçando de anjo de luz. Martin, mais uma vez, reunindo tudo isso, quão perto do fim você acha que estamos? Bem, eu acho que as datas aqui dizem muita coisa. Que nós vemos. Está às portas. Está prestes a acontecer. Veja como estão empurrando a agenda deles. E tem que também colocar um tempo de angústia, então você tem que colocar tudo isso em consideração. O tempo de angústia, na verdade, estará ativo, em ação, quando essa força demoníaca se manifestar, certo? Nós devemos, portanto, esperar tempos muito solenes à nossa frente. Mas quando virdes essas coisas, não aflija o vosso coração. Tem desânimo? Sim. Então, vamos aprender o que João disse a nós. Vamos aprender e decorar. Não se turbe o vosso coração. Creiam em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu irei para preparar um lugar para vocês, e quando for, eu voltarei, para que onde eu estiver, vós estejais também. Essas promessas são maravilhosas.
Nós estamos na reta final. E eu mal posso esperar para que tudo isso aconteça logo. Eu quero ir para casa. Eu concordo 100% com você. Vamos orar. Querido Pai Celeste, que eventos tremendos estão ocorrendo em frente aos nossos olhos. E as pessoas estão aí distraídas com guerras, rumores de guerras, ameaças nucleares, colapsos econômicos, bancários, todas essas coisas, para que assim o diabo consiga colocar em prática o seu plano. Ajuda-nos a olhar por trás das cenas, erga as nossas cabeças, pois a nossa redenção se aproxima. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.